Bom, uma questão aí da Universidade Estadual de Londrina, lá no Paraná, sobre a Antiguidade Clássica. Leia atentamente os textos. A Rio dizia rúbrica, em vez de rubrica. E por pudico, púdico, dizia. E achava que falava tão incrivelmente que se podia púdico, dizia. Creio que assim a mãe, assim o tio liberto, assim o avô materno e a avó falavam. Foi a Hispânia e os ouvidos descansaram todos. As palavras soavam leves, lindas, e tais palavras nunca mais ninguém temeu. Súbito chega a hórrida notícia. Os iberos, depois que a Rio foi para lá, iberos já não eram, eram íberos. Então aí um texto que fala das variações que o latim sofre na vasta área do Império Romano. Depois diz o seguinte, mais ou menos na mesma época, o Senado discutiu o comportamento ofensivo dos ex-escravos. Houve uma argumentação geral no sentido de que os proprietários tivessem o direito de retirar a liberdade de ex-escravos que não a merecessem. Nero duvidava sobre a decisão. Há ex-escravos por toda parte. A maioria dos eleitores está formada por ex-escravos, como também ocorre com os assistentes dos magistrados, os auxiliares dos sacerdotes, a patrulha noturna e os bombeiros. A maioria dos equestres e muitos dos senadores são descendentes de ex-escravos. Então o texto aí, datado do século I depois de Cristo, mostra que ex-escravos assumindo posições cada vez mais importantes dentro do Império Romano. De acordo com os textos e com os conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar. Então, a letra A. Iniciou-se neste período, então o primeiro texto é do século I a.C., o segundo texto é do primeiro século depois de Cristo. Então é a passagem aí do século I a.C. para o primeiro século pós o nascimento de Cristo. Iniciou-se nesse período, de acordo com o Édito de Nero, um processo de reformas no latim erudito, visando torná-lo mais acessível às classes populares, em ascensão na sociedade romana devido ao desenvolvimento comercial. Falso, o latim vai sofrendo paulatinamente transformações promovidas pelas classes populares, mas não houve uma iniciativa do imperador Nero de fazer reforma no latim erudito. O latim erudito permaneceu bem distante do vocabulário popular que se desenvolvia nas várias partes do Império Romano. B. A ausência de transformações sociais em Roma fez com que o Senado desejasse retirar a liberdade dos ex-escravos. Aí falsa, porque não há ausência de transformações sociais. Os dois textos mostram que houve transformações sociais, ex-escravos assumindo posições importantes. Pois estes, sendo tão numerosos, impediu o desenvolvimento comercial e fabril. É errado, porque o desenvolvimento do comércio acontecia, ainda mais conforme a quantidade de ex-escravos subia, porque aí aumenta o mercado de consumo, o número de comerciantes. A letra C, embora os ex-escravos fossem motivo de chacota para muitos membros da elite romana, Nero deveria promover uma reforma política, ampliando os direitos econômicos das classes pobres, que se agitavam em razão da escassez de gêneros alimentícios. Falso, porque não havia preocupação por parte do imperador e nem das elites romanas, dos patrícios, em ampliar os direitos das classes mais populares. E ainda lembrando que o texto do Nero aparece no século I depois de Cristo, que é o auge da civilização romana, a fase da chamada Pax Romana, em que havia excedente de alimentos, tanto que o Estado romano desenvolveu nessa época a política do pão e circo, distribuição de alimentos às classes populares e garantia de lazer e entretenimento. Então, falsa a letra C. A letra D, as transformações sociais expressas pela linguagem dos referidos autores demonstram que o latim perdeu a força unificadora do império, dando lugar a línguas locais, como o português, o espanhol, o italiano e o francês. Falsa, porque os textos são do século I a.C.,
e o primeiro depois de Cristo. Ainda o latim não tinha perdido a sua força unificadora. Mais tarde, sim. Essas línguas neolatinas, português, espanhol, italiano e francês, ganham mais força a partir do século V depois de Cristo. Mas ainda no século I é um equívoco essa afirmação. Processava-se uma ruptura na sociedade romana, pois os ex-escravos, motivo de zombaria das elites, com o passar do tempo, tornaram-se numerosos, tendo ascendido até as mais elevadas categorias sociais. Aí, verdadeira, a letra A é, os textos mostram isso. A participação cada vez maior de ex-escravos em cargos importantes na sociedade romana.